Hidrografia é o conjunto de todas as águas, né? Sejam elas água doce ou água salgada ou salobra, é o conjunto de todas as águas, a hidrografia. E tanto consiste a água em estado líquido, quanto sólido, quanto gasosa, né? Enfim, água nos três estados. Então, tudo agora relacionado à hidrografia, a gente vai falar um pouquinho de forma geral e depois a gente vai falar no particular, relacionando com o Brasil, que é naquela outra aula de Geografia 1. Então, vamos lá. Já falei o que é a hidrosfera. A água está em constante movimentação. A água é um ciclo que não acaba, não tem fim. Eu sempre falo isso quando eu estou dando aula, porque eu sofri muito na minha infância, que meu pai dizia assim, minha filha, a gente está numa região realmente que chove pouco, porque aqui o índice de evaporação é maior do que o índice de precipitação. Fosse semiárido, quente e seco. Aqui a água evapora mais do que precipita, do que chove. Então, o que é que acontece? Meu pai sempre dizia assim, minha filha, a água do mundo vai acabar, a água do mundo vai acabar, desliga esse chuveiro, desliga o chuveiro. E eu não entendia, né? Eu só relacionava com a questão de chuva. Mas eu não entendia porque o pai dizia tanto isso, né? E aí eu comecei a estudar e percebi que não, a água do mundo não vai acabar, porque a água é um ciclo, né? A água ela está em constante movimentação. Durante o dia, os raios solares incidem sobre a superfície, sobre os corpos hídricos, sobre a vegetação, sobre nós, animais, os outros animais, né? Os animais, as plantas, eles evaporam. As plantas fazem a evapotranspiração, né? Elas liberam também H2O para a atmosfera. E os corpos hídricos também evaporam, né? Também evaporam. E esse ato de evaporação da água, de passagem do líquido para o gasoso, essa água vai subir na atmosfera, certo? Durante o dia, ela vai subir na atmosfera, vai encontrar altitudes mais altas, mais elevadas, e vai condensar. Quando a água em estado de vapor, ela sobe na atmosfera e encontrar altitudes mais altas, uma temperatura mais baixa, vai acontecer a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Vai se formar as nuvens. As nuvens, eu já falei para vocês, eu acho que isso, nada mais são do que água. Tipo, quando você olha para a nuvem, aquilo ali é só água. Sendo que são gotículas de água tão pequenas que elas pouco pesadas, que elas pesam menos do que o ar, por isso que elas ficam suspensas. Para que ocorra chuva mesmo, para que ocorra precipitação, para que essa nuvem caia, a água dessa nuvem caia, é necessário que alguns fatores incidam sobre aquele local. Como, por exemplo, a umidade relativa do ar tem que aumentar para que as gotículas de água elas comecem a se agrupar, se tornar pesadas e cair em forma de precipitação. Que tem vários tipos de precipitação, acho que eu já falei para vocês, né? Chuva, neve, granizo, já assim, em outra aula. Chuva, neve, granizo, orvalho, vocês já estudaram isso. Pois bem, então a água é um ciclo que consiste basicamente no processo de evaporação, condensação, precipitação. Quando ocorre a precipitação, a água ela pode ter três caminhos, né? Geralmente a água ela tem três caminhos. Ou ela vai retornar a evaporar de novo, porque uma parte da água evapora de novo. Uma parte é infiltrada no subsolo, formando os nossos lençóis, sejam eles lençóis freáticos, que estão mais próximos à superfície, que a água mais próxima à superfície é o lençol freático, ou lençóis artesianos, que são lençóis que você geralmente precisa de uma máquina para perfurar, porque ela está em profundidades mais... É um lençol que está em profundidades mais avançadas, digamos assim, no nosso subsolo. Está mais fundo. Então, formam as águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas, elas podem dar origem a rios, a nascente de rios, para você ver como é importante, né? Mas eu falei que tem três caminhos. Ela pode retornar a evaporar, uma parte retorna a evaporar, outra parte infiltra e uma parte escorre. A parte que escorre vai parar nos rios, nos lagos, lagunas, no mar, no oceano, enfim. Ela vai escorrer até atingir outros locais, outros corpos hídricos. Ok? E pode até dar origem aí, essa água que escorre pode dar origem a rios. E, pois bem. Vitória, está entrando de novo. A origem da água na Terra, eu vou dar uma puladinha, vocês leem isso aí depois, viu? Vou dar uma puladinha, senão a gente não dá tempo. Essa aula é uma das maiores que tem. Aí aqui está explicando um pouquinho sobre o ciclo da água. Olha, evaporação, aqui está falando só em relação a aqui os oceanos, lagos e rios, né? Aí aqui tem a transpiração das plantas, deveria ter também os animais por aqui, a gente também faz parte desse processo. Aí o ar sobe, né? A água passou de estado aqui, o ar sobe, condensa, as nuvens se tornam pesadas, ocorre a precipitação. Essa precipitação, ela vai ter três caminhos, como eu falei, uma parte infiltra, uma parte escorre, e outra parte vai ser evaporada de novo. Pronto. E assim vai acontecendo, é um ciclo, né? Não acaba, de jeito nenhum. E aqui está resumido o ciclo.
água no planeta. A gente sabe que a maior parte da água que a gente tem disponível no nosso planeta não deveria se chamar planeta Terra, e sim planeta Água, né? Porque tem mais água do que continentes e ilhas. As terras emersas que a gente tem são os continentes e ilhas, né? Cerca de... A maior parte, na verdade, de substância que a gente tem na Terra é água. Nós somos um planeta água. E aí, desses quase 70% de água que a gente tem no planeta, quase não, né? Na verdade, chega a ser um pouquinho mais do que 70% de água que a gente tem. Grande parte da água, ela está em estado... Está nos oceanos e nos mares, né? A maior parte da água é água salgada. Então, 97,4% da água está presente aí, tem uma água altamente concentrada com sais, água salgada, nos oceanos e nos mares. E os 2,6% que sobra não é uma água totalmente disponível para a gente, não, como muita gente pensa. Esses 2,6% que sobra de água, que é água doce mesmo, grande parte dela, né, praticamente 70% dessa água está congelada. Em geleiras, em altas montanhas, está congelada. A maior parte da água doce que a gente tem no planeta está congelada. Cerca de 70% dela está congelada. E outra grande parte dela está no nosso subsolo, constitui as águas subterrâneas, né, de aquíferos, de lençóis freáticos ou lençóis artesianos, enfim, mas está no quase 30%, a 29,7%, é constituída por água subterrânea. E apenas 0,3% é a água que a gente mais tem contato, que é a água disponível em rios, lagos, lagoas e pântanos, né? O pântano é uma área com solo encharcado, com água, né? Mais encharcada. E sem contar que, tipo, esse 0,3% constitui também a água que não está, mas a água também que está na atmosfera, está aqui dentro também desse 0,3%. Tem livro que muda, né? Varia de livro para livro. Geralmente você pode encontrar 0,3% a 0,4%, mas a menor proporção de água que a gente tem, a água que a gente tem mais contato, na verdade, é essa água aí que existe em menor proporção. E desses 0,3% ou 0,4% de água, a gente gasta muito mais com a agricultura do que com o uso doméstico, certo? A gente gasta em torno de 70% da nossa água disponível com a agricultura. Aquele 0,3%, né, que a gente tem disponível, gasta mais com a agricultura, em seguida pela indústria, cerca de 22%, e 8%, varia de livro para livro, geralmente é 8% ou 10%, a gente gasta nas casas, né, consumo doméstico, consumo humano. Então, por causa disso, a gente vai ver que a água ela é muito utilizada para atividades comerciais, ela é mais utilizada para atividade comercial do que para a sobrevivência da nossa espécie em si. E essa água ela é mal distribuída no mundo, tem países que concentram muita água, enquanto países sofrem com estresse hídrico, onde estresse hídrico é quando você utiliza mais água do que você tem ali, né, para necessário. Você utiliza mais do que você tem. E aí acaba que você precisa racionar muito, ou então comprar, ou inventar alguma, né, criar alguma técnica para ter água. Enfim, então, aqui no livro de vocês diz, apenas 8 países possuem em conjunto 60% da água doce do mundo. E desses 8 países, o Brasil possui a maior quantidade de água doce, né, potável disponível do mundo. Cerca de 12% da água do mundo está no nosso país. E a gente vê que até no nosso país a água é muito mal distribuída, porque praticamente de 70% a 80% da água do Brasil está na região norte, né? Aí outros 20 e poucos por cento está na região, está ali entre a região sudeste, centro-oeste e sul, e geralmente uns 3% a 5% está aqui na região nordeste. Grande parte da água do Brasil mesmo está localizada na região norte do país. Então, para você ver como a água ela é muito mal distribuída, né? Tanto no mundo quanto no nosso país. A gente vai ver isso na próxima aula, que vai falar especificamente do Brasil, mas já estou dando logo um spoiler aí. Então, olha, aqui 18 países concentram quase 60% da água doce do mundo. Mas não, se você contar, tem 9. Brasil, Rússia, 2, Estados Unidos, 3, Canadá, 4, China, 5, Indonésia, 6, Índia, 7, Colômbia, 8 e Peru, 9. Não sei porque eles colocaram 8 não, né? Porque são 9. Mas, enfim, esses países aí são os países que possuem a maior quantidade de água doce disponível, né, do mundo. Apenas dos quase 200 países que a gente tem no mundo, dos quase 200, apenas 9 aí concentram grande quantidade, a maior parte da água, na verdade, mais de 50% da água do mundo. E o nosso país é altamente privilegiado nesse quesito, né? Enquanto tem outros países, aqui são os países que mais sofrem com a questão do baixo volume de água. Grande parte deles se concentram no Oriente Médio, que é uma região que predomina o clima desértico, né, com pouco baixa pluviosidade, ou então alguns locais também que sofrem bastante com a falta de água, a gente vai encontrar ali
na África, né? Também na África tem alguns locais que são altamente carentes em relação à água. Aqui vai citar principalmente o Oriente Médio. Que, se a gente for parar para pensar, o Oriente Médio ele reserva praticamente 50% do petróleo do mundo, mas é uma região que tem menos do que 1% da água doce do mundo está lá no Oriente Médio. Menos do que 1% da água doce do mundo. Então, é uma região muito carente em relação à água. A guerra pela água. Esse tópico vai falar o quê? Vai dizer que, futuramente, a guerra que a gente espera que se tenha agora no século XXI, talvez exista alguma guerra no século XXI, se existir, vai ser uma guerra possivelmente por causa da água. Porque existe uma alta demanda por causa da industrialização de alguns países, alta demanda por causa da indústria e também por causa da agricultura. Então, quanto mais os países produzem, mais eles necessitam de água, mais eles consomem água. Então, possivelmente, aí no futuro próximo, a gente vai ter um conflito por causa de água, né? E não por causa de petróleo. Já houve um conflito por causa de, já houveram, né, conflitos por causa de petróleo, né? Do ouro, eles chamam de ouro preto, se não me engano, ouro negro, ouro negro, o petróleo. Enfim, e a água seria o ouro azul, né? O próximo conflito seria por causa disso. Essa parte final aqui é interessante. Aqui tem várias estatísticas falando que muitas pessoas morrem diariamente por causa do contato com água contaminada, ou com água não tratada, ou porque não tem água suficiente para a sua sobrevivência, enfim. Ah, e desse lado aqui tem um dado interessante, eu esqueci de dizer, eu pulei aqui. A Organização da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que para uma pessoa viver bem, né, razoavelmente bem, ela deve consumir por dia em torno de 110 litros de água. Por dia. 110 litros de água por pessoa, né? Isso é a OMS que diz. Mas você vê que existe uma diferença muito grande de um país para o outro em relação ao desenvolvimento do país, né? Por exemplo, aqui faz um comparativo com um cidadão de Nova York, nos Estados Unidos, que por dia ele consome em média 470 litros de água, enquanto um cidadão vivendo no interior do Sudão, um paizinho lá da África, né? Vive em média com 3 litros de água, uma pessoa, por dia. Para você ver, né? A discrepância que existe. Isso aqui seria o ideal, aqui seria a utilização num país desenvolvido, que consome muita água, e aqui num país bem pobre, né? Com carência de água, com estresse hídrico. E para terminar essa parte aqui, falando dos conflitos, né? De guerras que podem ocorrer no mundo, já se estima que alguns locais eles são mais suscetíveis a ocorrerem guerras, como, por exemplo, na África e em alguns locais da Ásia, né? São os locais que possivelmente vão sofrer mais com guerras por causa de água. E dentro da Ásia, o Oriente Médio, a região mais visada aí, consequentemente, para ter uma guerra por causa de água. Que está falando aqui, se vocês vão ler bem direitinho, vão ver bacia do Rio Nilo, e o Egito, Sudão e Etiópia divergem em relação ao uso das águas. Tigre e Eufrates, países como Iraque e Turquia almejam suas águas. Bacia do Rio Jordão, Israel, Líbano, Jordânia e Síria. Enfim. E agora vamos para o tópico de mares e oceanos. Qual a diferença de um mar para o oceano? É a mesma coisa ou não? São coisas diferentes. Quando a gente fala de mar e oceano, a gente fala como se fosse sinônimo. Onde é que é encontrado o petróleo? No mar ou no oceano? Porque a gente extrai petróleo. A gente extrai do petróleo... No oceano, eu acho. Do oceano. E aí, mais alguém? Tem diferença de mar e oceano? Existe diferença? Eu acho que é no mar. Não, no oceano. No oceano? Ok. Se eu não me engano, o oceano é a área mais, como posso dizer, profunda. E o mar é algo mais raso. A gente conhece o fundo do oceano? O ser humano conhece? Não. Como é que a gente retira petróleo do oceano, do fundo do oceano? Vocês disseram aí. É mesmo, Ana Patrícia, faz sentido. Faz sentido. Porque, tipo, a gente não conhece o fundo do oceano, mas retira petróleo do fundo do oceano. Né? Então, a gente, na verdade, explora o petróleo dos mares e não dos oceanos. A gente conhece mais do espaço astronômico do que o fundo dos nossos oceanos. Né? Enfim, a gente retira petróleo dos mares, da região da plataforma continental, que fica mais próximo das praias. Tipo, aquela área mais próxima das praias, que é a plataforma continental, é onde a gente retira o petróleo. Onde é encontrado o petróleo. Geralmente 200 metros de profundidade, mas não é uma coisa assim tão profunda, não.
A diferença básica entre os mares e os oceanos é que os mares eles estão próximos à costa. Então, por exemplo, estou em Natal, estou lá em Ponta Negra, tomando banho na praia. Eu estou tomando banho na água do mar ou na água do oceano? Estou em contato ali com o mar ou estou em contato com o oceano? Estou em contato com o mar, certo? Estou em contato com o mar. Aquela água que fica mais próxima da costa é o mar. Os oceanos, eles estão um pouco, né, mais distantes da costa. Além de eles estarem um pouco mais distantes da costa, os oceanos, eles são, como é que eu posso dizer? Eles são mais espessos, eles são maiores em extensão e eles são mais profundos. Muito mais profundos do que os mares. Oceanos são mais profundos e mais extensos do que os mares. Os mares estão próximos à costa. E é onde a gente retira o petróleo, porque é menos profundo, né? Tem uma profundidade menor, a gente consegue controlar, a gente conhece o fundo dos mares. A gente não conhece o fundo dos oceanos. Não consegue explorar o fundo dos oceanos, só dos mares. Me diga uma coisa, alguém sabe me dizer qual a importância dos mares para a gente? Os mares são importantes do ponto de vista, mares e oceanos, né, no geral. Eles são importantes de que ponto de vista? O povo diz que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Mas é errado. Por quê? Não é a Amazônia que é o pulmão do mundo, né? E sim... Eita, gota. O que é o pulmão do mundo? São as algas? Yes. Por quê? O que é que as algas fazem? Qual a importância das algas para o clima do mundo, os climas? O que é que as algas realizam? Elas liberam alguma coisa? Elas produzem alguma coisa? Eu sei não. Assim, peraí. E aí, tem alguém aqui tentando chutar, quer ver? No bate-papo. Eita. Ô, Guilherme, fale, homem. Tá com vergonha? Elas liberam oxigênio. Tá, ele disse que tá com preguiça. Liberam oxigênio. Mentira, ele tá com medo de errar. Liberam oxigênio, é verdade, elas liberam oxigênio. Realmente, o pulmão do mundo, a gente vai encontrar nos mares e nos oceanos. É nos mares e nos oceanos que a gente encontra também uma grande biodiversidade, variedade de peixes. É onde a gente vai encontrar também petróleo, que é um recurso mineral, o sal, que é um recurso mineral. É onde grande parte dos produtos são exportados também, passam por mares e oceanos. Na verdade, o livro traz um dado aí que eu fiquei até assim, viu? É tudo isso. Eu não tinha essa dimensão toda, né? Dizendo que 95% das cargas do mundo passam por transportes por mares e oceanos. Achei muita coisa. Mas, enfim. Então, assim, os mares e os oceanos são altamente importantes, tanto do ponto de vista para a nossa sobrevivência em si, da espécie, né? Quanto para questões econômicas, de transporte, enfim, no geral. Aqui tem os 3 tipos de mares. Existem 3 tipos de mares no mundo. Os mares abertos, os mares fechados. Olha, vocês sabiam que existiam 3 tipos de mares? Mar aberto, mar fechado e mar interior. Existem 3 tipos de mares. Diga aí um mar que vocês conhecem, que já viram nas aulas de geografia. Que fala muito. Geografia e história. Fala muito de geografia e história também, né? Fala muito de mar também. Diga aí um mar que vocês já ouviram falar muito nele. Eu digo que vocês estão muito falantes hoje. Tá. Dica. Esse mar, ele é muito utilizado para passagem de africanos para a Europa. Que mar é esse? O mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo, pronto. O mar Mediterrâneo, ele é um mar que se concentra entre a Europa, a África e a Ásia, né? Fica aqui entre os 3 continentes. Esse mar, ele seria um mar aberto, um mar fechado ou um mar interior. Pelos nomes, eu nem disse o que era, mas pelos nomes já dava para perceber o que é um mar aberto, o que é um mar fechado, o que é um mar interior. Fechado. Parece um mar fechado, realmente ele parece um mar fechado. Exato. Parece, mas ele não é fechado, mas ele parece um mar fechado. Porque você olha assim, vixe, não tem nenhuma saída de água desse mar para o Oceano Atlântico, né? Você pensa que não tem. Não tem ligação nenhuma. Porque mar fechado é tipo assim, é um mar que não tem contato nenhum com o oceano. É um mar que não tem contato. Ele é totalmente rodeado por terras.
Ele é totalmente fechado. Exemplo, Mar Cáspio aqui, ó. Ó, o Mar Cáspio, totalmente fechado, tá vendo? Ele não faz contato nenhum com o oceano nenhum. Então, ele é um mar fechado. Já o mar Mediterrâneo, ele é um mar interior. O mar interior é aquele tipo de mar que ele interliga, ele se interliga, ele tem contato com o oceano, mas através de canais ou estreitos. Tipo, aqui tem um estreito que é muito conhecido entre a Europa e a África, que é chamado de Estreito de Gibraltar. Já ouviram falar, eu acho? Estreito de Gibraltar. Aqui, mesmo entre a Europa e a África. Tem poucos quilômetros aqui, se vocês pesquisarem aí, viu? Pesquisarem aí na internet, tem poucos quilômetros aqui de separação. Esse estreito, ele permite a interligação do mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. Por isso que o mar Mediterrâneo ele não é fechado, porque ele se interliga aqui, né, com esse estreitozinho. Então, ele é um mar interior, que a gente chama de mar interior. Se interliga, sim, mas através de canais ou estreitos. Aí... O que mais? Aí, exemplo de mar aberto, vamos lá, exemplo de mar aberto. Mar aberto é aquele que está em livre contato com o oceano, não tem nada impedindo ele de ter contato com o oceano, nem um canal, nem um estreito, nem nada, ele está livre, está em contato direto com o oceano, por isso que ele é um mar aberto. Exemplo de um mar que é bem conhecido, esse aqui, ó, que é muito visado pelo turismo internacional, que é o Mar das Antilhas, mas ele não é conhecido como Mar das Antilhas, ele é conhecido como Mar do Caribe. Né? Principalmente como Mar do Caribe. Todo mundo diz, eu vou para o Caribe, vou para o Caribe, vou para o Caribe. Porque você vai visitar o quê? Consequentemente, algum país aqui que está localizado no Mar das Antilhas, que é o Mar do Caribe. Ele é um mar aberto, pode olhar aí, ele não tem nenhum estreito, não tem nada impedindo o contato dele com o oceano, não. Ele é aberto. Olha, Mar Arábico, mar aberto também. Mar da China, mar aberto. Esse aqui, o Mar de... Eu não sei como é pronunciar isso, não. Aberto. Grande parte dos mares, eles são mais abertos, né? Tem alguns aí que são fechados e alguns que são interiores, mas grande parte são abertos. E a diferença é essa que eu falei. Aí aqui vai falar dos oceanos, já falei dos oceanos, tal. Na prática, existe só um oceano no mundo. Na prática, existe só um oceano. Porque todos os oceanos, eles estão em contato. Eles se interligam. Tipo assim, o Oceano Índico se interliga com o Atlântico, se encontra com o Atlântico. O Atlântico se encontra com o Oceano Glacial Antártico. O que se encontra com o Pacífico. Enfim, todos os oceanos eles estão interligados. É como se fosse só existe um oceano, mas que para a gente estudar, para a nomenclatura internacional, a gente estuda como se fossem 5. 5 grandes oceanos no mundo, né? Que seria... O maior do mundo é o Pacífico. Tem o Pacífico, aí tem o Atlântico, o Índico, que são os 3 maiores. Aí tem o Oceano Glacial Ártico, que alguns autores nem classificam como se fosse um oceano mesmo. E o Oceano Glacial Antártico, que também alguns autores não consideram que seja um oceano. Esses 2 aqui. Os maiores são esses 3. O Pacífico, o Atlântico e o Índico. Aí aqui tem várias informações, que eu não vou ler isso, não vou falar sobre isso. Vocês podem ler em casa, são informações decorativas sobre os oceanos. Aí aqui tem, cadê? Acho que eu ia falar só de mais alguma informação. Sim, aqui, ó. Os oceanos ocupam cerca de 71% do nosso planeta. Pronto. Eu já tinha falado, na verdade, né? Enfim. Aí tem várias informações deles, blá, blá, blá. Salinidade. Esse ponto de salinidade, eu queria falar só uma coisa, que vocês vão relacionar com a produção de sal aqui do Brasil. Olha, geralmente a salinidade da água, ela tem muito a ver com as rochas do local, porque as rochas, elas, como vão sendo meteorizadas, erodidas, elas vão liberando sais também. E tem a ver também com atividades vulcânicas, porque o magma, ele libera grandes quantidades de bromo, cloro e sódio, que vai, de certa forma, dando uma salinidade para a água. Mas a salinidade da água, ela tem a ver com o clima do local também. Por exemplo, locais onde a evaporação da água é maior do que a precipitação, tipo assim, que evapora mais do que precipita, geralmente aquele mar ele vai ter maior quantidade de sais ou menor quantidade de sais. Locais que o clima é semiárido. Esse mar... Tem mar em local de clima semiárido aqui? Tem, não tem? Eita, Ana Beatriz, eu não sei não. Ninguém nunca foi ali em Areia Branca, Mossoró. Tem uma cidadezinha que é bem famosa também, que não estou lembrando o nome agora. Que também tem. Ai, não lembro não, agora não. Mas ninguém foi em Mossoró, ninguém foi em Areia Branca, ali por perto? Eu nunca fui, não. Clima semiárido. Clima semiárido e tem mar. Nos locais que a gente...
Nos locais de clima sempre. Cadê? Tem alguém falando. Que foi? Quer ver? No bate-papo. Tibau. Também, Eduardo. Também. Nesses locais onde o clima é semiárido e tem mar, vai ter uma grande concentração de sais ou não? O que é que vocês acham? Tipo assim, que locais onde é quente e seco e geralmente evapora mais do que precipita. Diga Acho aí, que vai ter. Qual é o local no Brasil que mais produz sal? Se eu não me engano, é aqui, né? No Rio Grande do Norte. Exatamente. Aqui, especificamente, geralmente em locais que o clima é semiárido. Por quê? Por causa do clima. Porque tende na nossa região, o que acontece? Como evapora mais água do que precipita, então concentra mais sais, concentra. Então, para a produção de sal, é perfeito esses locais. Grande parte das salinas que a gente vai ter aqui no Rio Grande do Norte são salinas que se localizam nessa região de clima semiárido, certo? Se aproveita que concentra muito sal porque evapora muita água, do que evapora mais do que precipita. Então, eles aproveitam para a produção de sal. Locais que chovem muito, tipo assim, que é muito chuvoso, que é muito úmido, geralmente a concentração de sais é bem menor, porque chove muita, né? A água não é doce, se encontra com água salgada e mistura lá e tal. Então, vai ter uma concentração de sais menor, locais que chovem muito, certo? Só para vocês fazerem um comparativo. Aqui tem os principais canais de navegação do mundo. Canal de Suez, que é esse que interliga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Aí, canal do Panamá, que é o canal que fica ali, que fica aqui na América, né? Dentro do Panamá, que foi um canal construído... Ana Beatriz, Oi. em regiões litorâneas. Região litorânea, que são mais úmidas. São úmidas, que tem um clima litorâneo úmido. Aí é diferente, né? A concentração de sais vai ser menor. Mas dá para produzir sal. A gente produz sal, sim, em áreas litorâneas. Estou dizendo assim, que geralmente nas áreas de clima semiárido é melhor porque evapora mais água, acaba concentrando mais sais, sabe? Mais sal na água. Então, a gente acaba se utilizando dessas regiões para produzir mais sal. Um dos locais que mais produz sal no Brasil é a Areia Branca. Mais conhecido de produção de sal. Tem muitas salinas por lá, por aquela região. Aí sim, aqui é Canal do Panamá, terminou a construção em 1914, foi um canal construído no Panamá, pelos Estados Unidos, com interesse dos Estados Unidos, não do Panamá, porque esse canal ele interliga o Atlântico ao Pacífico, então ficou muito mais fácil dos Estados Unidos de transportar seus produtos, por exemplo, para países asiáticos ou até para a Oceania, enfim. Quem começou a construção desse canal foi a França, e a França abandonou, muita gente morreu, contraiu doença e tal, aí abandonou. Em 1904, quem começa... Não, salvo engano, foi 1880, a França tinha começado, aí abandonou, muita gente morreu, eles não tiveram tantas condições também de terminar, de infraestrutura para terminar. Aí os Estados Unidos recomeçou em 1904 e terminou em 1914. E hoje, em 99, passou a administração para o Panamá, que administra hoje é o Panamá. Aí esse canal do Panamá, ele é cheio de eclusas, que é tipo umas obras de infraestrutura que fizeram para, em alguns locais que o mar, ele é um pouco, a área do mar lá, o relevo é mais elevado, aí faz com que o navio suba ou ele desça, tem algumas eclusas. Rota do Ártico, aí aqui vai falar sobre o aquecimento global, né? O aquecimento global está fazendo com que a água congelada do Ártico seja descongelada e aumente o nível do mar, e essa área aqui vem sendo também visada internacionalmente porque concentra muitos minérios, e é uma área que Estados Unidos já está de olho, Dinamarca está de olho, Rússia está de olho, nessa região do Ártico. E quanto mais descongelar, mais fica propício para a exploração, né? Fala disso aqui. Aqui fala dos movimentos das marés e oceanos. Eu já falei um pouquinho sobre ondas em outro momento, eu acho. Marulho, acho que eu não falei de marulho. Tsunami, já falei de tsunami. E marés, eu não lembro se falei de marés, mas se não falei, vou começar a falar agora. Vamos lá. As ondas. Ondas são movimentos horizontais da água, né? Provocados pelos ventos. E as ondas, elas têm um movimento por causa que esse movimento é derivado dos ventos, né? Faz com que as ondas, elas tenham um movimento. O que mais? O marulho é um movimento oscilatório provocado pelo vento também, que apenas encrespa a superfície da água. Só encrespa a superfície da água.
Tsunami a gente sabe que é provocado pelos maremotos, né? É necessário que haja um tremor de terra no fundo do oceano para que se formem aquelas ondas gigantescas com muita força.